Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, né? Alexandre Lovecchio, vice-presidente do segmento B2C na Aloha Fibra. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Alexandre, muito bem-vindo, viu? Obrigado, Matthew. Bom dia. Bom dia. Alexandre, conta pra gente o que faz a Aloha Fibra e o que é a fibra. Vamos lá, Matthew. Fibra ótica é um modo de a gente entregar o acesso à internet, e é o modo de tecnologia mais avançada que a gente tem hoje no mercado. Então é a forma mais rápida de você ter o conteúdo na internet na sua casa. Então é uma tecnologia diferenciada. Então teve toda uma evolução para você entregar a internet, e a fibra hoje é a tecnologia geração de ponta para que a gente consiga ter um bom uso da internet, né? Sim, sim. E como a Aloha tem se posicionado no mercado brasileiro de telecomunicações? Bom, a Aloha é uma história, vou contar um pouquinho da história da Aloha para a gente poder entender o que acontece. A Aloha é uma empresa muito grande e muito nova, então ela já nasce grande, porque ela parte de uma aquisição de 9 marcas, de 9 provedores no mercado brasileiro. Então ela já vem com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a gente é o terceiro player do Brasil com entrega de internet por fibra ótica. E quando a gente olha o mercado brasileiro de alta velocidade, a gente é o quarto player. Tá, então vocês entregam a própria internet? A gente entrega a própria internet. Tá, não só o cabo. Não, a própria internet. Tá. É o cabo, né? O acesso, né? À internet. O conteúdo de internet vem dos diversos conteúdos que existem no mercado. Dos servidores. Isso, dos diversos conteúdos. Então a gente nasce grande, nasce como terceiro player. Quarto, quando a gente olha em banda larga de alta velocidade, independente da tecnologia, então a gente tem uma responsabilidade bastante grande no mercado. E a gente teve a possibilidade aqui de prover serviços, principalmente para cidades com um número menor de habitantes, o que eu acho que é super bacana quando a gente olha na perspectiva do Brasil. O Brasil era muito bem atendido nas cidades com maior número de habitantes, nos grandes centros, e a gente vem aqui com uma ideia e com um potencial de trazer a internet para cidades de menor número de habitantes. Então, quando quais, por exemplo? A gente está no Carmo, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, a gente está em Teresópolis, a gente está em uma série de cidades ao longo do Brasil. A gente está em 282 cidades. Sim, bastante. 282 cidades quando a gente olha na perspectiva do B2C. A gente está em 856 cidades quando a gente engloba o B2B. Então a gente é uma presença muito grande. Desculpe, 280 para B2C? 282 para B2C. Sim. E 856 para B2B. Tá. Então tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque a gente tem uma rede muito, muito grande. Tem 150 mil quilômetros de fibra ótica no Brasil. Então é uma enormidade quando a gente pensa em quilometragem e acesso. 150 mil quilômetros 150 mil, cabo, hein? É cabo, né? É cabo. Tudo isso aí para que a gente consiga trazer acesso à internet, que hoje é um diferencial muito grande para a população, né? Então quando a gente chega nas populações que de fato tinham menos acesso, isso transforma. E no B2C a gente também tem uma responsabilidade, porque das 282 cidades que eu te falei, 102 a gente é líder de mercado. Tá. E quando a gente soma o que é líder e vice-líder, a gente chega em 195 cidades. Então a gente tem uma responsabilidade grande para poder entregar o serviço de internet, que hoje é super importante. Como funciona a concorrência nesse setor? Conta para mim um pouco. Como é que eu escolho a Aloha? Quem escolhe? Quem determina que vai... O mercado tem passado por uma grande transformação também. A gente teve um movimento no mercado de internet, principalmente fibra ótica, onde a gente teve uma demanda reprimida por muito tempo, onde os grandes operadoras atendiam mais os centros e as pequenas cidades estavam desatendidas, então a gente tinha uma demanda reprimida. Sim. Hoje isso daqui mudou. Hoje, de fato, a gente tem uma competição muito grande em qualquer cidade do Brasil. Tem sempre mais de um provedor nas cidades, então tem uma competição. E essa competição hoje ela está muito focada na perspectiva de qualidade da entrega do serviço, porque hoje a internet é um serviço essencial, né? A gente não vive sem internet. Não, sim, com certeza. Então o cliente está muito disposto a fazer alguns trade-offs, alguma dinâmica de poder compensar alguma coisa
para ter uma internet de qualidade. Então, não é só um tema de precificação, mas sim um tema de qualidade da entrega do serviço, dado que é um serviço essencial no dia a dia. Sim. E esse cliente, quem escolhe? Quem é o cliente? Como sou eu, pessoa física mesmo? No tema do B2C é pessoa física. Sim. E aí a decisão de escolha é muito diversa, né? Depende um pouco de como é que é o perfil da residência. Muitas vezes é o próprio filho que toma essa decisão, por intermédio de entender a qualidade do serviço. A gente tem alguns selos... É alguém que entende, porque eu não saberia fazer isso, por exemplo. É alguém que tem mais acesso, né, à tecnologia. E eu acho que é legal falar sobre isso, Matthew, porque, como eu estava te falando, a gente tem hoje um cliente muito mais exigente quando a gente olha para trás, e um cliente que hoje consegue entender mais sobre a tecnologia do que há algum tempo atrás. Quando a gente fala, pô, vou entregar 300 MB, 500 MB, 700 MB, então tinha uma visão que aquela velocidade lá ia dar um serviço melhor, e não necessariamente, porque está atrelado também à tecnologia que você usa na sua casa. Então não necessariamente isso vai te entregar uma melhor resposta. Então quando você olha lá, e você falou do quem é o ponto de decisão, né? Exatamente. A decisão pode ter o filho, que eu estava te falando, porque joga e jogar... ele precisa de uma internet. Ele está sempre preocupado com... Esse daí é o cliente mais exigente que a gente tem, tá? Porque o tempo de resposta ali para ele tem que ser ótimo. A gente tem alguns selos, inclusive, de melhor internet gamer em algumas cidades, o que é muito legal de destacar. Então esse daí é um decisor. Outro decisor é... E minha dúvida é, ele chama Aloha mesmo ou ele chama... Não, Giga Mais. Giga Mais Fibra. Giga Mais Fibra. Giga Mais Fibra. E esse é um outro tema, para te contar também um pouco da história. A gente, esse ano de 2024, desde finalzinho de 23 até agora no meio de 24, a gente fez uma integração de marca. A gente tinha 9 marcas e agora a gente de fato integrou a marca Giga Mais para toda a Aloha. Aloha é o nome da empresa e a marca comercial é Giga Mais Fibra. Tá bom. Então ele chama, não, eu quero o Giga Mais Fibra. É o melhor para os games. Meu amigo tem, não tenho inveja, então o jogo lá é melhor, é isso? Vai criando uma referência. E aqui a gente tem um baita desafio, porque como a gente vem de 9 marcas e a gente está migrando para a marca Giga Mais, aqui a gente teve um cuidado, porque todas as marcas que a gente adquiriu tinham uma reputação no mercado, a gente teve o cuidado de manter essas marcas num processo de transição, inclusive para não perder um search no Google, o cliente vai buscar, então, por exemplo, tinha a Mob, ele vai lá buscar a Mob, ele vai ver que lá a Mob agora é Giga Mais. Então a gente não perde isso, não perde a dinâmica, não perde a essência da marca anterior, não perde o awareness, então acho que é um movimento bastante positivo que a gente fez. E de quem foi a iniciativa de consolidar essas 9 marcas? Como funcionou isso? Isso aqui é um trabalho que a gente vinha fazendo lá, a gente via a necessidade de ter uma consolidação de marca. A gente teve uma integração agora nos últimos 12 meses. Essa empresa é uma empresa nova, como eu te falei, ela nasce em 2018. Ela nasce com as 9 marcas de forma independente. Depois a gente faz uma migração, uma primeira integração para 3, vamos dizer, polos, onde a gente consolida algumas marcas e agora, nos últimos 12 meses, a gente integra tudo. Então, essa integração da empresa como um todo, e quando a gente fala integração como um todo, é tudo, tá, Matthew? A gente fez integração desde a parte do billing, até a parte de CRM, até a parte de workflow, que é a interação do cliente com os técnicos, etc. Fica então, tudo no mesmo lugar ou não? Agora está tudo integrado no mesmo sistema. No mesmo sistema? Tá. Antes a gente chegou a ter 4 sistemas diferentes para atender clientes de marcas diferentes. Então hoje a gente está integrado, o que ajuda muito a relação com o cliente. E isso dá capacidade para a gente construir uma única plataforma de relacionamento com o cliente. Dado que esse para a gente é o item mais relevante que a gente tem, que é a relação com o cliente. E onde fica a empresa, fisicamente? Fisicamente ela está aqui em São Paulo, é uma parte. É difícil te responder isso, porque o nosso DNA, e acho que é importante de destacar isso, hoje aqui a central, vamos dizer assim, o escritório central está em São Paulo, mas ela não é de São Paulo, ela é do Brasil. Tá? E a gente tem isso no nosso DNA, porque a gente vem de uma junção de 9 provedores, com uma proximidade muito grande com o consumidor. Então a gente se tornou uma grande empresa, mas a gente não quer perder o DNA da proximidade com o cliente. Então, no B2C, por exemplo, a gente está estruturado
em 3 regionais, 14 territórios e 28 subterritórios. Tá. Com que intenção? Com a intenção de estar próximo desse cliente, entender a necessidade desse cliente. Como eu estava te falando, eu tenho 109 cidades com menos de 30 mil habitantes. Sim. Por outro lado, eu tenho 35 Desculpe, cidades. fala de novo para mim. Quantas cidades? 109. 109 com Menos de 30 mil habitantes. Sim. Que tem uma necessidade completamente diferente quando eu olho 36 cidades que eu tenho com mais de 300 mil habitantes. Por quê? Qual a diferença? Tem coisas muito distintas. Por exemplo, o cliente de uma cidade menor, ele tem a necessidade, muitas vezes, de ir na loja, buscar a fatura. É meio comportamental, né? A gente tem hoje um arcabouço digital super completo na empresa. E ele recebe... Imagina, vocês estão no ramo, fazem qualquer coisa pela internet. Não, então, e ele recebe na casa dele, ou por WhatsApp, ou pelo app, a fatura, mas ele quer ir na loja, ele quer conversar com o atendente, ele quer imprimir, então são comportamentos muito distintos. Coisa que numa cidade de mais de 300 mil habitantes não tem tanta essa demanda. Olha que interessante, isso varia de acordo com o tamanho da cidade. Varia, e outra coisa que varia aqui... Eu entendo a posição dele. Que é a dinâmica diferente, né? Sim, e a gente tem que respeitar essa dinâmica. No fundo, a gente serve os clientes, a gente tem que entender qual é a necessidade dele e tem que adaptar a nossa empresa à necessidade dele a todo momento, que é isso que vai fazer com que a gente tenha um cliente mais fiel. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, outra coisa muito interessante que a gente veio aprendendo, que eu acho que vale a pena dividir, comportamento de recebimento de salário, por exemplo. Em cidades menores não é tão pontual, não é que ele tem um dia para receber a remuneração deles, eles têm serviços que pagam por períodos diferentes. Então ele tem um comportamento, às vezes, que ele atrasa a conta, mas ele é um fiel pagador. Então você tem que ver a dinâmica para você buscar a cobrança. É diferente, porque eu conheço ele, eu sei que ele paga, mas às vezes ele não paga na data certa. Porque ele também não recebe na data certa. Exatamente. Então a gente tem que cada vez mais conhecer esse consumidor. Que interessante isso. E aí você abre uma loja na cidade, é isso? Tem uma loja na cidade. E eu vou lá e eu penso, aí você puxa o cabo para a casa dele. Não, na loja ele pode pedir a internet e a gente faz a instalação da internet. E na loja ele pode ir lá resolver qualquer tipo de problema que ele tenha. Mas a gente tem hoje uma força comercial enorme, não é só pela loja. Hoje a gente tem 9 canais de vendas, a gente tem uma... Quais são os 9? O que são 9 canais de venda? Conta para mim, mais ou menos. A gente tem a venda digital, que é por online. A gente tem o cliente que liga para a gente e pede através de comunicação de massa, que a gente coloca a nossa marca, eles ligam para a gente. A gente tem um porta a porta, pessoas que de fato vão na casa do cliente, batem e fazem a comercialização. Tem pessoas próprias, tem pessoas de terceiros. A gente tem 156 parceiros. Tem uma força de venda aí de mais ou menos 2.000 pessoas na rua trabalhando. 2.000 pessoas na rua, trabalhando, comercializando, Brasil inteiro. E Manaus? Manaus não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Pode ser que sim. Amazônia? Quem sabe? Pará? Não. Vocês vão de onde a onde, por enquanto? A gente tem uma parte aqui do Paraná, tem São Paulo, tem Brasília, tem Nordeste, com Recife, Ceará. Então a gente está pulverizado, né? 208 cidades, 3 estados, bastante pulverizado. Qual é a meta? Assim, onde vocês querem chegar? Brasil inteiro? Mundo? Não? Méfio, esse aqui é um tema que a gente vem trabalhando muito internamente. Esse primeiro semestre a gente se consolidou muito para fortalecer a empresa da forma integrada. E a gente está sempre... Imagino que tem muito trabalho nova empresa. Muito trabalho. E a integração, né? Sim. Então acho que a gente passou por esse desafio. Vocês então a gente estava muito focado nisso, a gente passou por esse desafio. A gente está aberto a oportunidades de mercado. Isso aqui é um mercado normalmente de consolidação, então a gente está sempre aberto, tentando olhar quais são as possíveis oportunidades, e a gente também mantém o crescimento orgânico nas cidades que a gente está. Então, o que eu posso te dizer é que a gente está sempre de olho para ver se tem uma grande oportunidade. Isso aqui é um segmento que, de fato, o volume, né, e a escala faz toda a diferença. Então essa é que eu ia te perguntar. O faz que toda a diferença. Se é uma grande oportunidade ou não é? Assim, tão grande oportunidade. Qual é a diferença?
Porque você já está em cidades pequenas, né? Isso. Não, é grande oportunidade. Estou falando de provedores que às vezes têm um mercado local Sim. e que possa ser uma aquisição futura. Então tem algumas de outras empresas, né? A gente nasce de 9 empresas e pode ter outras aquisições ao longo do tempo, entender qual é o mercado, como é a participação de mercado. Então não tem uma fórmula exata aqui, tem muito a ver com a oportunidade, mas a gente está de olho. Aqui a lição de casa primeiro era vamos estruturar tudo, ter um chassi muito robusto para que a gente consiga adquirir novas empresas e colocar nesse chassi as coisas funcionarem. Por quê? E, de novo, a relação com o cliente é super importante. A gente precisa não só ou adquirir empresa ou crescer organicamente, mas manter os clientes que a gente tem na base. Conta para mim um pouquinho desse mercado no Brasil. Para onde você imagina que vai? Quais são os desafios de vocês? Sabe? E o que você vê para o futuro do mercado de internet, cabo e etc? A internet é um produto que veio para ficar, não tem jeito, está no nosso DNA, é essencial, a gente precisa dele. Muito, o brasileiro gosta, até tem um perfil até de mais uso do que eu tenho essa impressão alguns outros países. Então, a gente tem que estar super focado na qualidade da entrega do serviço. Esse acho que é o ponto principal. Sim. Por quê? Porque a exigência desse consumidor vem avançando muito. Vem avançando muito porque ele tem mais opções, ele já consegue entender melhor a dinâmica do serviço, ele está menos aberto a um processo de interrupção do serviço. Então aqui o foco que a gente tem que ter é garantir 100% do tempo uma boa prestação de serviço. Sim. Esse daqui eu acho que é o pilar principal. Tá. E a internet veio para ficar, então a gente tem que se concentrar aqui. E alguns serviços adjacentes que complementem esse serviço de internet. Agora, por exemplo, a gente está num trabalho fazendo um lançamento de um serviço que substitui a TV por assinatura do jeito que a gente conhece, lá aquelas caixinhas, etc., over the top, que é de fato direto na TV Smart, onde esse serviço a gente vem também para agregar uma oferta, um preço mais competitivo. Conta para mim, então, como funciona isso. Eu posso ser cliente? Pode. Ligo direto na TV? Não, você baixa um app na TV e através daquele app você já tem uma TV que tem todos os lineups de canais que você tem em qualquer outro tipo de solução de TV. E aqui a gente primou muito mais pela audiência. Isso é como você concorre com quem nesse mercado? Claro, Vivo. Tá, é o que eu imaginei. Principalmente, né? Sky. Então eu abro mão, eu posso abrir mão. Pode abrir mão, por quê? Porque o line-up... E vir para G+. Para Giga Mais. Giga Mais fibra. E aí Giga Mais TV. Então você pode... Giga Mais TV. Isso, nesse caso é Giga Mais TV. Então a gente está fazendo um produto, e esse produto que a gente fez é com um preço competitivo, com Vivo, com Claro, com outros. Muito competitivo, e ele respeita o line-up de canais, né? O que eu estou falando do line-up? Que é o cardápio de canais. Sim. A gente não foi para numa dinâmica de ter um canal, uma quantidade de canais enorme, a gente foi numa dinâmica de buscar a audiência do cliente, ou seja, o que de fato ele assiste. E aí sim eu consigo ser mais competitivo na precificação. Então, de fato, eu dou um produto que ele precisa com uma precificação mais adequada. Então, no meu caso, que tem 1 bilhão de canais, mas eu não assisto. Isso. Então, eu quero só o Corinthians, tá? E o Netflix, e a Amazon, e HBO, tá bom? Isso. Mas você consegue fazer um pacote aí são diferentes, né? Porque hoje em dia a Netflix está apartado, né? A gente tem dentro da empresa ofertas de outros OTTs, mas aí o Netflix é uma outra oferta. Aqui a gente compara, de fato, com as ofertas hoje de mercado de TV por assinatura. Tá, perfeito. Bom? Tá bom, muito bom. E qual é a visão da Aloha para o futuro da conectividade e da infraestrutura no Brasil? Que porcentagem do Brasil é coberta por cabo de fibra ótica? Hoje o Brasil inteiro está coberto. Inteiro. Mas não a Amazônia, ou sim? A Amazônia também tem infovias, inclusive, com fibra ótica dentro dos rios, inclusive. Dentro dos rios? Passando fibra ótica. Dentro dos rios? Dentro dos rios. E quando seca e dá problema, isso está previsto? Isso está previsto. Ele está previsto uma movimentação desses cabos, né, dos backbones, que é onde passa, de fato, o tráfego de internet.
Que mas tem interessante. um mapa aqui, que você olha assim, quando você vai, por exemplo, a gente tem 2 centros de controle, né? Um aqui em Mauá e outro no Carmo, que é no interior do Rio de Janeiro. E você vai lá, você tem todos os telões, né, de toda a rede e tudo iluminado para saber, putz, está tudo funcionando, não está funcionando, se uma rota funciona, vai por outra rota. Então isso aqui é uma enormidade de cabos no Brasil inteiro. Inclusive submarino, né, ligando Europa, ligando Estados Unidos. A gente pode uma visitar loucura. isso? O NOC pode, lógico. Pode. Lógico. Será um Eu tinha prazer. maior interesse em Será um fazer prazer. um documentário. Vamos combinar isso? Vamos, um prazer. Que vai legal, gostar. Que legal. Tudo iluminado. Eu preciso visualizar as coisas. Isso. Eu acho que eu vou aprender muito. Vai, né? será um prazer. Tá convidado. Olha, Alexandre, muito obrigado pela presença. Adorei essa aula sua, tá? E boa sorte. Eu que agradeço, com a Giga Mais, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito bom. Valeu, viu?